Boa noite para todos que estão ligados aqui no nosso trabalho. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e agradecer a vocês pela participação, pela audiência, pelo tempo que vocês têm acompanhado o meu trabalho, tem me dado prestígio, tem me dado atenção e com certeza esse trabalho tem gerado muitos frutos aí por muitos lugares que a gente desconhece, nem sabe o nível de alcance da nossa internet, né? Então, eu quero te parabenizar e desenvolvi um tema aqui que eu acredito que, por ser um tema muito curioso e também muito comum entre as pessoas no dia de hoje, né? Nesse meio desse mundo assim, tão tumultuado, nessas situações que nós estamos vivendo, com tanta intranquilidade, mas é sempre bom nós estarmos sempre ligados em alguma informação que possa nos motivar a prosseguir. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional, na verdade, eu sou treinadora. Coach, na tradução original, é um treinador, tá? Então, eu me especializei, sou formada, e por inclinação do meu próprio talento, eu gosto de motivar as pessoas. Então, eu sou uma treinadora de esperança, tá bom? Então, nós trabalhamos aí envolvidos com a neurociência, a motivação natural, para que as pessoas possam ter um bom ânimo de vida e uma nova esperança. Esse é o nosso propósito de vida, de poder acrescentar a cada um de vocês que estão aqui a nos assistir mais alguma coisa que possam dar motivos a vocês para prosseguirem. E o tema que eu separei hoje aqui é esse: parar ou prosseguir. Existem determinados momentos da nossa vida que nós temos que decidir. Ou a gente para ou a gente prossegue, né? Dependendo de como esteja a nossa mente, nós temos que fazer uma opção e não podemos errar. Então, eu observei aqui alguns detalhes que se referem assim, que se dizem assim, tá? Quando nós estamos percorrendo uma estrada, o motorista percorrendo uma estrada, via de regra, nós olhamos para o retrovisor por causa da cautela que nós temos que dirigir, tá? Para não perdermos a nossa direção. Então, nós temos que focar na direção, focar no retrovisor e no retrovisor lateral, tá? Quando isso se trata de vida, quando nós estamos na estrada da vida, isso acontece constantemente, estarmos olhando para o retrovisor da nossa vida. Então, quando nós paramos para olhar para o retrovisor da nossa vida, sem ter um entendimento, sem ter um conhecimento, nós, naturalmente, as pessoas têm uma tendência a travar. Elas travam por falta de experiência, falta de acompanhamento, falta de técnica, falta de esperança e falta de positividade no seu propósito futuro, tá? Então, com esse olhar constante para o retrovisor, são pessoas que estão sempre se reportando ao seu passado, sem atentar para o futuro, né? Que todos nós temos um futuro, enquanto nós estivermos aqui, o show ainda não acabou, e nós temos, assim, a opção de nós olharmos para o futuro, imaginarmos as possibilidades que tudo pode mudar, num segundo, como dizia uma rádio relógio, em um segundo tudo pode se transformar. E as pessoas ficam sem essa expectativa de olhar para o futuro, sem e com tudo isso deixar de viver o presente, que é o principal, porque o presente é uma graça de Deus que nós recebemos, né? Embora a circunstância da vida nos aprisione em alguma situação. Então a pergunta que se faz é essa daí: como administrar esses três focos? É a nossa visão principal, dirigindo um automóvel da nossa vida, né? Olhando para o retrovisor lá da traseira, para ver o que está acontecendo na traseira, ou retrovisor lateral. Então, como é que a pessoa vai conseguir administrar esses três estágios da sua própria vida, tá? Sem perder o rumo? Pois alguns têm a impressão de que eles são seres invisíveis. Essa visão no passado, ela traz a intenção de mostrar para a pessoa que ela não tem mais perspectiva para o futuro. Então, ali ela paralisa, ela fica estagnada, ela acha que não tem mais saída. Então, como é que vamos administrar isso daí para que tudo isso possa ser desmembrado e possa surgir dentro de cada uma das pessoas um pouco mais de esperança? Porque a impressão que se tem nos dias de hoje, como eu tenho atendido algumas pessoas, quando eles dizem assim para mim: Carmen, olha, o mundo está correndo numa velocidade tamanha, e eu me desespero quando eu vejo que algumas profissões elas vão ser extintas no mercado de trabalho. Então, eu me sinto como um ser invisível. Gastei tempo na faculdade, eu estudei, eu me programei, ou pela própria experiência da vida,
eu tenho conhecimento técnico, mas a velocidade com que as coisas acontecem, eu tenho a impressão de que eu sou um ser invisível, tá? E esse mundo, porque esse mundo está muito veloz. E o que que acontece? Esse posicionamento mental, porque é um posicionamento mental. Quando a pessoa está nessa transição, é um posicionamento mental. Ela não abandonou o passado, não se atualizou no presente sem perspectiva de futuro. E é necessário que nós façamos uma reprogramação mental. É necessário que todos nós façamos uma reprogramação mental. É necessário para que a autovalorização e a conexão, a autovalorização de cada um, ela possa sair de dentro de você. Essa autovalorização, você buscar dentro de você, mesmo que você ache que a sua profissão já se tornou obsoleta, que você não tem perspectiva de futuro, que isso saia de dentro de você, olhando para quê? Olhando para a inclinação que você tem, olhando para o seu talento, que todos nós temos um talento. O mundo, a vida, composto de vários cenários, vários personagens, né, que Deus escolheu um papel para cada um, e você olhar para dentro de si e ver o talento que você tem, e para que você se inclina mais. E como é que você vai descobrir isso? Você tem que descobrir isso estando em conexão, em contato com pessoas do seu mesmo nível, ou como é que eu vou dizer, da sua própria potência, da sua própria intenção, da sua própria busca. Então, quando nós estamos em contato com pessoas que têm a mesma conexão, o que é ter a mesma conexão? Um vai motivar o outro, né? Uma pessoa vai motivar a outra, se um tiver meio caído, o outro vai lá e levanta, dá uma palavra, traz uma sugestão, mostra uma matéria, uma reportagem, as novas ideias, as coisas que acontecem no mercado de trabalho, até que você consiga entender que tudo vai se encaixar, tudo na vida ela se encaixa, e você possa ter um novo rumo. Qual é que o novo rumo? É quando você assume a direção da sua própria vida. Quando você não precisa das circunstâncias para você se autovalorizar. Você tem que saber quem você é, o que você tem, para que você está fazendo aqui e o que proveito você tem da sua própria vida. Então, quando tudo isso ela começa a ser ajustado, isso sempre é feito com acompanhamento de um profissional, para que você tenha bastante segurança e você pode ir apalpando, onde você pode ir dando passo a passo nesse caminho novo, nesse caminho que é muito diferente daquele que você vivia há uns anos atrás, né? Para que você possa se tornar novamente capitão do seu navio. Então, quando você se torna o capitão do seu navio e você toma a rédea da situação e você começa a ser novamente o autor da sua própria história, porque abaixo de Deus, o autor da sua própria história é você mesmo. Você não pode permitir que as pessoas escrevam a tua história, esperando a decisão das pessoas, muitas das vezes esperando as oportunidades que as pessoas têm para oferecer para você. Mas você pode ser o autor da sua própria história quando você busca as oportunidades, quando você se valoriza, quando você se especializa e quando você busca dentro de si mais algum talento que você pensava que não tinha. Então, aí você possa prosseguir, né? Mulher é aquele personagem que não falta talento, né? Então, daí, você tendo plena convicção da sua capacidade e não se deixar levar pelos comentários alheios, né? Ou porque você não tem essa capacidade, ou porque você está fora do mercado de trabalho, ou porque você é muito jovem, ou porque você é muito feio, você é muito burro. Existem milhares de pessoas ou de conexões que não vão estar de acordo com aquilo que você está necessitando para que você possa prosseguir a sua jornada. Isso é muito importante, tá? Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho aqui, porque nós sabemos que o quanto a mente das pessoas, elas são como a mente de cada um de nós, não são de algumas pessoas, a mente de cada um de nós é o bem mais precioso que nós temos. Nós temos que preservar a nossa mente com o bem mais precioso. Por quê? Para que ela não se contamine, para que ela não venha a se deixar levar por nenhum tipo de influência negativa que venha te paralisar, ou venha te bloquear, ou venha te impedir de dar o próximo passo, tá bom? Napoleão Hill, ele disse que Napoleão Hill foi um homem, um estudioso, ele estudou a mente das pessoas, a mente humana das pessoas. Então, ali,
Ele nasceu num lar pobre e ele se tornou um mentor de mente humana, onde ele entrevistou várias pessoas milionárias para descobrir como é que uma pessoa saía de um lar simples, né, de uma criação simples, e chegava até a estabilidade da riqueza, até mesmo por ser milionário. E ele deixou escrito como o homem tem que guardar e proteger a sua mente e os seus planos. E ele deixou algumas dicas, né? Napoleão deixou algumas dicas. E uma delas seria bom que você escrevesse, assistisse esse vídeo mais de uma vez. Ele disse assim, que nós devemos escrever todo o nosso planejamento. Quando você protege a sua mente, você coloca o que tem na sua mente de progredir, você coloque num papel, você escreva no papel. Por que escrever no papel? Quando você escreve no papel, o seu cérebro codifica com mais facilidade, dificilmente você vai esquecer. E você consulte periodicamente os seus escritos para que você não perca o foco do quê? Da visão futura e da visão presente. Se você não tiver nada para ocupar a sua visão presente, a sua visão futura, você vai ficar olhando para o retrovisor da vida. Ah, o que eu fui, o que deixei de ser, o que eu queria ser e não consegui ser, né? Mas você sempre, você fazendo isso, escrevendo, você vai estar sempre em constante mutação e você vai estar sempre se atualizando e sempre alimentando os seus sonhos. Eu conheço pessoas que eles, por algum motivo, interromperam sua faculdade durante 4 vezes. E nem assim eles pararam, eles desistiram de prosseguir na sua jornada. Então, o mais importante é você saber quem você é, a capacidade que você tem, e confiar nessa capacidade. E você se especializando, se atualizando, que uma hora essa porta, por mais dura ou por mais trancada que esteja, essa porta vai se abrir. Por quê? A sua mentalidade, ela vai abrir, as perspectivas vão abrir e você vai atrair para a sua vida circunstâncias e pessoas que vão te ajudar e vão ser usadas por Deus para te mostrar o caminho por onde você deve caminhar. Então, esse planejamento que Napoleão Hill ele colocou, e que nós devemos sempre fazer essa consulta e sempre anotar o que é urgente e o que é importante, porque a gente tem muita facilidade de se perder. Se nós não tivermos escrito toda a nossa trajetória, a nossa agenda, por mais simples que seja, imagine que você seja uma dona de casa, imagine que você seja um profissional de serviços gerais. Eu não preciso ter agenda não, porque eu não sou ninguém importante. Precisa sim, para você sempre ter um tempo para sobrar para você. Se você não tiver um tempo para sobrar para você, você não vai ter tempo para escrever a tua história. E se você não escrever a tua história, com certeza vai aparecer alguém que vai querer escrever a tua história, até que você perca o seu poder de decisão. E o poder de decisão e o poder da nossa mente são coisas preciosíssimas que nós temos que salvaguardar, proteger até o nosso último suspiro, para que a gente possa ter independência. Então, nós temos que seguir algumas regras, né? Para que nós possamos ter essa independência. Então, a gente pode seguir essa regra de que nós não devemos nos medir pelo resultado dos outros. Carmen, mas eu não me vejo dessa forma, porque eu conheço pessoas que são muito mais prósperas, eu conheço pessoas que são muito mais evoluídas do que eu. Mas eu quero te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Que a prosperidade, você já ouviu, que a prosperidade não é tão somente o saldo bancário. Mas a prosperidade, ela começa de dentro para fora. Você é próspero quando você é próspero lá de dentro do seu ser. Você saber que você é próspero. E como é que você vai saber que você é próspero? Você se autovalorizando, você se autocuidando, você cuidando do seu próximo, você limpando a sua mente contra as mágoas, contra os rancores, contra as feridas que te feriram, que te magoaram, impediram a sua caminhada, te interromperam a sua jornada, porque algum sentimento ruim ficou lá dentro do seu coração e você não prosseguiu a sua jornada, perdendo algum tempo aí para poder te saborear a vida, porque a vida ela é muito bela. Ela é muito bela, bela, muito bela mesmo, dependendo da forma com que se veja a vida, né? Então, nós temos bons exemplos como fonte de inspiração. Então, ao invés das pessoas assim olhar para o outro e se comparar, eu tenho pouca instrução, eu tenho pouca capacidade, eu sou um invisível no meio da multidão.
ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não é por aí. Não é por aí. Você se valoriza quando você não se compara com ninguém, porque você é um único ser em todo o planeta. Em todo o planeta só tem uma pessoa com a mesma digital, com a sua digital, não tem mais ninguém com a sua digital. Em todo o planeta só tem uma pessoa que tem a íris, é você mesmo. Então, você saber se valorizar, saber quem você olhar para o espelho, fazer o exercício do espelho e se valorizar todos os dias, não é soberba, é você sair lá daquele estágio que você está, com a sua baixa estima, para você vir para onde? Você tem que vir sentar em frente ao volante da tua direção, que aí você vai conseguir encontrar o seu ponto de equilíbrio. É caminhar sem comparação com o próximo, é sinal que você já tem uma autoconfiança. Então, você quando começa a caminhar, e você não precisa estar se comparando, a pessoa estudou comigo na faculdade, ou sem faculdade, ela já está muito mais lá na frente, já tem uma empresa, já tem isso, aqui, eu não tenho. Não, 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 não. Aquela foi a história de vida dela, você tem uma outra história, tá? Então, é você não se comparar com ninguém, é você se comparar com você mesmo. Sempre você ter uma medida, fazer uma avaliação da sua mudança de padrão de comportamento, onde você mesmo vai se avaliar de 0 a 10 diariamente, principalmente quando surgir umas situações assim um pouco melindrosas que tiram a gente do sério. Então, a gente tem que dar uma controlada, respirar fundo, fazer exercício da respiração. E depois que tudo isso passar, você faz a sua avaliação de 0 a 10. E você vai vendo que com esse autocontrole, você vai mudando a cada dia, sua mente vai sendo renovada, tá? Porque na medida que você vai se transformando, seus pensamentos vão se transformando, suas habilidades vão se transformando. Quando a sua mente está em paz, a sua mente fica criativa. Quando a sua mente não tem paz, a sua mente não é criativa. Não é só a sua, não, qualquer pessoa. É só perder a paz que ela não tem criatividade para absolutamente nada. Então, nós temos aqui um exemplo Eu me deparo muito com situações de pessoas que já estão assim, chegando já passaram da idade de jovem, vamos chamar dessa forma. Pessoas que já passaram da idade de jovem, então eles se comparam que seus colegas de turma se formaram e eles não se formaram. Eles tentaram a segunda faculdade, a terceira faculdade, a primeira, a segunda, e não conseguiram se formar. Então, você veja bem, se você soubesse, na verdade, quem você é e ter consciência dos seus talentos, você pode ser um discípulo de Thomas Edison. Os escritos dizem, a história conta que Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, ele tentou para mais de 1.500 vezes. Ele tentou. Quando questionaram ele quanto às tentativas que ele havia feito, ele alegou que ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu, ele nunca errou. Ele só aprendeu algumas formas de como ele não deveria desenvolver a fórmula da criação da lâmpada. Então, não importa o tempo que você esteja tentando, não importa. O que mais importa de valoroso que você tenha é você saber que você está nessa terra por um propósito divino e que você tem uma função. E que ninguém nesse mundo pode interromper a tua jornada. E você prosseguir com essa meta sem se comparar com ninguém. Tá? Hoje, se não fosse a perseverança do Thomas Edison, né? Se não fosse a perseverança do Thomas Edison, como é que nós teríamos todo o planeta desfrutando da iluminação? Não é? Se ele desistisse no meio do caminho, tentei a primeira, não consegui, a terceira, a quarta, a quinta, chega lá, 1.000, 1.500, 1.200, 1.500, a gente estaria hoje ainda na luz de lamparina, né? Não teríamos nem internet, né? E temos alguns personagens, né, que tem, como Henry Ford, que transformou o mundo automobilístico. Nós temos Abraham Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos. Ele foi o responsável pela emancipação dos negros, o primeiro responsável pela emancipação dos negros nos Estados Unidos. E ele teve que conviver com muitas derrotas. Muitas derrotas. Abraham Lincoln, como cada um de nós, tivemos que conviver com isso. A derrota faz parte do crescimento e do aprendizado. A derrota, ela faz parte, né? Teve perdas pessoais, teve preconceito, uma série de coisas. Conclusão. Cada tropeço na nossa vida, nós temos que aprender que cada tropeço que dá na nossa vida não é o fim, é um desafio a ser vencido. E quando você vence aquele desafio e tem a consciência de que você venceu o desafio, você se torna mais experiente a ponto de poder instruir outras pessoas. Esse é o grande sabor
da vitória, o sabor da vitória da vida de poder fazer do limão uma limonada. Então, você observa assim, ó, durante todo o tempo que você passa pela sua trajetória, você pode comparar a sua vida de uma sementeira como uma semente de feijão. Semente de feijão, ela é germinada e ela fica ali, né? Ela fica ali, sendo germinada, até que um belo dia ela floresce, ela vai ver a luz do sol. Mas ninguém viu o que aconteceu debaixo da terra. Ninguém viu o que aconteceu nesse percurso desse tempo. Mas quando você tem a consciência de que algo está acontecendo na sua vida, no mundo invisível, no mundo espiritual, você vai saber que esse tropeço foi apenas uma curva, que a meta a ser chegada está um pouquinho mais lá na frente, né? Porque cada desafio traz contigo a semente da solução. Você pode estar vivendo o que for, mas atrás desse desafio tem uma semente da solução que você vai viver. Nós devemos alimentar o nosso cérebro sempre com pensamentos que nos encorajam. Pensa, porque o nosso cérebro, desde a infância, ele é treinado para sentir medo. Então, agora, depois de adulto, numa cidade violenta que a gente vive, se muitos se alimentam do que acontece, essas notícias ruins pela internet, pela TV, a pessoa fica congelada, paralisada, e a vida dela para, a vida dela acaba. Nós estamos passando por uma fase que nós temos que nos adaptar a horários para sair de casa, a horário para sair, a horário para voltar, mas a nossa vida não pode parar. A nossa vida não para aí, né? Para quê? Para que a nossa mente também não pare, senão a vida fica muito triste, muito amarga, né? Tudo é registrado no nosso cérebro, tanto o medo quanto a alegria. Então, a alegria vai depender da gente, de você produzir motivos para você ficar alegre. A sua respiração, a sua saúde, seu alimento, a sua casa, sua família, seus amigos. Tudo isso é um exercício para que você possa ter consciência daquilo que você está vivendo. Porque hoje alguns podem dizer assim, cara, eu estou cheio de problemas, eu tenho muitos problemas. E eu vou dizer para você, olha só, mas quem está no hospital só tem um. É ficar curado, ficar bom, levantar daquele leito. Entendeu? Então, nós temos que avaliar, cada um de nós, a vida que nós temos, para quê? Para que a gente possa entender que cada desafio carrega a semente da solução, tá? Então, a gente vai vindo por aí, vamos navegando, vamos falando, vamos navegando, né? Que a fé, ela tem que sair do pensamento. A fé, ela sai do pensamento. Aí tem aquela regra do PSC que eu sempre falo com vocês, é pensamento, sentimento e comportamento. Quando a tua fé, daquilo que você idealizou para a sua vida, para que você não pare, daquilo que você projetou, você passe aquilo que te impulsionou a ter fé, você passe isso para o papel, para que você possa verificar e consultar constantemente. E depois você partir para a ação. Convém que os seus planos sejam guardados somente entre você, seu travesseiro e seu Criador. Somente, tá? Porque são pessoas que eles não vão jogar água, sabe? Água nos seus sonhos, molhar teu travesseiro, fazer você acordar de repente, né? E fazer você ter um pesadelo, né? Porque o caminho do sucesso ele não é plano. O caminho do sucesso ele não é plano. Por isso que nem todo mundo chega ao sucesso. O caminho do sucesso não é plano. Qual é o ingrediente, qual é o combustível que nós temos que ter para poder ultrapassar esse caminho plano? É a motivação, é nós não pararmos de ter um objetivo, é a razão da nossa existência e o resultado final. Então, a gente tem certeza que se você não parar no meio do caminho, você, em vida, vai desfrutar do resultado final de tudo aquilo que você veio na Terra para fazer. E, pelo amor de Deus, tudo que você veio fazer, faça. Para não chegar lá em cima, aí chegar um anjo te perguntar, por que você não fez? Eu não fiz porque não quis, o tempo estava lá, né? Estava com vida. Então, é isso, tá? Quem vence não foge da dor. Esse é o caminho que a gente tem que trazer para vocês, tá? Porque se Thomas Edison, traga sempre na lembrança a perseverança do Thomas Edison. Se Thomas Edison não tivesse feito para mais de 1.500 tentativas, ele não conseguiria alcançar o seu objetivo. E como o caminho do sucesso não é plano, e quem vence não é quem foge da dor. Nós temos que aprender
a vencer a dor, a gente tem que aprender a vencer os desafios, a gente tem que aprender a vencer os obstáculos, o que alguns chamam de problema, mas são desafios para a plena transformação. Isso tudo é ensinado, isso tudo é treinado, isso tudo é motivado, tá? Tem solução para tudo nessa terra. Enquanto a gente estiver respirando, tem solução para tudo nessa terra, tá? Porque mais são aqueles que enfrentam a dor e vencem, não são muitos, são poucos. Mas, em compensação, tantas dificuldades que viverem e passar, eles crescem muito na sua capacidade humana, tá? E aqui a gente finaliza que nós descobrimos que nós somos a força maior que nós temos na nossa imaginação. Eu sempre falo do poder da imaginação. O poder da imaginação é uma coisa assim incomparável, é uma coisa maravilhosa. O poder da imaginação nada mais é do que a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e plena convicção daqueles fatos que não se vê. Então, nós vamos dar 2 exemplos aqui no momento da reflexão. Nós vamos dar 2 exemplos. Você imagina assim como é que as coisas acontecem, né? Imagine que uma pessoa ela esteja no período do seu aniversário e alguém se planeja para dar um presente para ela. Mas só que essa pessoa que vai dar o presente, ela não sabe o que vai dar. Então, ela leva algum tempo para decidir. Por levar algum tempo para decidir o que vai dar, ela vai elaborando várias coisas. Aí, até que um dia, acende uma lâmpada e ela fala assim, não, eu vou dar isso para a pessoa assim, assim. Então, ela elabora o presente, ou ela compra, ou ela manda fazer, alguma coisa acontece. Isso demora só Deus sabe quanto tempo, né? O tempo até chegar a data limite, que é a data do aniversário da pessoa. E quando o aniversariante recebe esse presente, ele fica tão surpreso, tão feliz, mas ele não sabe quanto tempo aquele presente foi elaborado. E assim é a nossa vida. Se você está hoje para baixo, está triste, está meio cabisbaixo, se você acha que o vento não está soprando a teu favor, mas você se lembra disso, que você já deve ter vivido, pelo menos quando criança você viveu ganhando presente, né? E ao longo da sua vida também. Então, quando uma pessoa chega nesse tal dia, te dá um presente, te faz um reconhecimento, esse presente já foi providenciado. E na nossa vida, o que acontece? Os nossos bons acontecimentos foram providenciados no mundo espiritual. Eles estão todos num processo, até que chegue o dia que ele se manifeste e isso tudo aconteça, tá bom? Essa é a reflexão humana que eu tenho para deixar para vocês. E a reflexão espiritual é que o apóstolo Paulo ele deixou em Romanos 12, para que nós não nos conformemos com esse século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo deixou escrito isso lá nas epístolas, na palavra de Deus, na Bíblia. Napoleão Hill veio e traduziu isso para os tempos modernos. Traduziu isso para os tempos modernos, independente da religião da pessoa, independente da sua religião. Se você tiver uma Bíblia em casa, você vai ali e vai procurar. Quando o apóstolo Paulo falou isso, né? E nós temos sempre que renovar. A gente renova nossa mente com o quê? Com instrução, com conhecimento, com transformação do positivo, se esforçar para ser sempre positivo, e o negativo se esforçar para chegar ao estágio positivo. E procurar andar sempre com pessoas que tenham a mesma frequência de pensamento, de intenção, de humor. Então, você andando com pessoas que têm a mesma frequência, você tem mais potência, você tem mais bom ânimo, você tem mais a imaginação e satisfação em tudo que você fizer. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui e até a próxima, para a gente matar saudades, tá bom? Fica na paz todos. Tchau, tchau.